Quanto empreendedor, eu posso dizer para você que mexeu muito na nossa regra, Sim. como acho que, obviamente, em todos, né, que empreendem. E eu disse, poxa, talvez fizesse sentido reconhecer, porque veja, você me falou que há um período atrás nós tínhamos, enquanto maturidade, né, pessoa mesmo, nós éramos 4 jovens mulheres. Uhum. E 4 jovens mulheres que também enfrentaram a pandemia, né? Exato. Outra coisa é você ter assim, ó, André, já empreendo há 10 anos, já sei o que é altos e baixos, eu já sei o que é mercado é assim, Uhum. tem horas que a gente vai estar bem, tem horas que a gente vai estar mal, tem hora que troca o governo, isso tudo gera uma... Só que a pandemia veio e não perguntou se a gente era jovem, não perguntou se a gente era mais velho, se a gente tinha 10 anos de empresa, se a gente não... Veio Exato. bagunçando tudo. Como é que foi esse período aí para É, vocês? Nossa, André, foi muito bom você, Né? você tocar nesse assunto. Uhum. Que, assim, pra gente, é até bom eu focar Sim, bastante nisso. Pra exato. gente que viveu a pandemia, assim, de verdade, é um momento, assim, que a gente não dá para esquecer, não Sim. pode esquecer. E, assim, a nossa empresa, ela começou a se formar meados de 2019. Bem na pontinha. Bem na Eita, pontinha, no no iniciozinho. iniciozinho. Então, a gente nem tinha ideia ainda, a gente nem tinha, assim, o saber de empresa, de empresária, de CNPJ, de burocracia, e já veio a pandemia. Para Perfeito. você ter noção, nós começamos a nossa empresa em 2019 e nós tínhamos 12 fisioterapeutas. E logo depois, quando a gente estava, assim, se estruturando, né, em 2020 veio a pandemia. E foi todo aquele boom, né? E nós pulamos de 12 fisioterapeutas para quase 50. Nossa Senhora. Então, Diga aí. uma empresa jovem, né, que Perfeito. estava ainda vendo como era esse mundo empresarial e tudo, que tinha apenas 12 fisioterapeutas para organizar, para gerir, para fazer a parte financeira, Perfeito. administrativa e tudo. E aí, de repente, veio a necessidade de gerir 50, mais de 50 50. pessoas. Teve picos, né? Sim, Então, teve momentos que a gente teve mais de 50 fisioterapeutas na nossa empresa. perfeito. E fora isso, a gente tinha essa atuação com a nossa empresa e tinha outros vínculos também, Sim, onde a gente atuava na prática clínica. Então, teve todo o cansaço, sim, toda a entrega que os profissionais de saúde tiveram na pandemia, tanto entrega física, né, braçal, como a psicológica também, sim, que ficou muito afetado, o nosso sim, psicológico na sim. pandemia. Então, gerir tudo isso com uma empresa que em um momento tinham 12 fisioterapeutas e 3 meses depois 50, 50. né? Então foi bastante complicado. E como tudo foi muito rápido na pandemia, o hospital às vezes tinha que abrir unidades para atender as pessoas que estavam doentes, né? De um dia para o outro. Sim. E a gente tinha que formar a equipe de um dia para o outro também. Nossa. Formar a equipe, formar a escala, capacitar, treinar, né? Sim, No ambiente do hospital, treinar nos equipamentos e tudo, de um dia para o outro também, também. Ou né? seja, veja o desafio, senhoras e senhores, dessas jovens mulheres, tá? E por isso que veja o motivo pelo qual ela está aqui, né? Essa conversa, eu acho que passou até do tempo, né? Se tivesse no forno, teria queimado, mais ou menos assim. E a minha expectativa era justamente que ela contasse esse desafio, né, que vocês estão ouvindo, e ainda tem mais coisas para ela contar, tá? Mas veja a importância dessa ação de educação empreendedora que muitas vezes a gente não tem, tá, na faculdade. Não é porque, de Uhum. fato, existe uma má fé do ambiente acadêmico, não. Pelo contrário, é porque muitas vezes os conteúdos são voltados para o aspecto técnico daquilo que a gente estuda, mas a gestão, o ato de empreender está presente nas nossas vidas como uma condição sine qua non. Uhum. Ela está presente porque a gente enfrenta desafios logo depois que sai, seja CPF, seja CNPJ, mas veja, se hoje a gente passasse assim por um filme muito mais rápido assim na nossa cabeça, e a gente acreditasse que a gente ia entrar num período de pandemia, que a gente ia sair, por exemplo, de um grupo de 12 pessoas e iria ter, com menos de 3 meses, mais do que o dobro, né, do que Isso. essa capacidade dobrada ali, para você formar, para você treinar, para você capacitar as pessoas, colocá-las em operação, cuidar de toda a gestão. Veja o desafio
que é um ato empreendedor, né? E que nem sempre o mercado não nos avisa que vai ser assim. Fala assim, vem pandemia aí, né? Se prepare porque eu vou pedir mais profissionais. Não avisa. Não é. E vocês enfrentaram tudo isso. Exato. E junto de tudo isso, né, paralelo a tudo isso, tinha também o medo de contrair o vírus, Sim. ou de algum familiar ou alguém próximo contrair, adoecer, enfim. Então, isso tudo pesou bastante nessa época, mas a gente depois conversando, depois que tudo se acalmou e passou, foi um momento que a gente cresceu assim na raça, né? Que a gente teve que amadurecer 10 anos em poucos meses, né? Para conseguir acompanhar. De certa forma, a gente agradece uma parte, né? Disso tudo, porque a gente conseguiu amadurecer em várias vertentes. Exato.